Caros irmãos, abram as Bíblias em Romanos capítulo 8. Leremos os versos de 26 a 30 e enfatizaremos o verso 28. Romanos capítulo 8, versos de 26 a 30. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Mais uma vez te agradecemos, ó Senhor, e obrigado por tudo o que nos tem feito. Tu nos tem dado o melhor, sempre cuidado de nós com o melhor. E nós somos gratos, ó Deus, porque o Teu Filho foi sempre e é sempre a melhor e a maior de todas as bênçãos. Ajuda-nos a entender cada vez mais esta obra de remissão, hoje que estamos diante da mesa da ceia, e faz-nos, ó Deus, sensíveis, mas despertos para entender a Tua vontade. Rogamos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós, alguns anos atrás, estávamos com uma irmã muito querida, que depois de ter os seus filhos já grandes, já crescidos, ela imaginou que poderia fazer alguma coisa. E ela resolveu fazer um curso de enfermagem. Numa escola muito conhecida de todos nós, não vou dizer qual é. E ela fez esse curso. E ela começou a atuar na área da enfermagem. E muitas coisas eu percebi, por exemplo, de alguém que tinha medo de agulha, até superar o medo e se tornar uma enfermeira, uma boa enfermeira. Eu acompanhei essa irmã em algumas visitas de algumas pessoas que, além de cuidar fisicamente, tratando, por amizade, ela começou a cuidar espiritualmente dessas pessoas. Uma delas, um grupo de oração da nossa igreja chegou a assisti-lo, chegou a ir até a casa desse senhor e ele foi evangelizado. E podemos dizer que o poder de Deus o alcançou, a ação poderosa de Deus o transformou. E ele, mesmo com a sua luta diante de uma grave enfermidade, teve uma excelente oportunidade de conhecer o amor de Deus. Quando eu olho para isso, quando eu olho para esse exemplo, eu fico olhando para esse texto e fico observando o que Deus tem para nós, como que Deus tem cuidado de nós, como que Deus tem cuidado de cada um de nós. E é claro que quando nós olhamos para esse texto, nós podemos imaginar um monte de coisas que já passou, ou que você talvez esteja passando, e você possa meditar e dizer, puxa vida, eu sei que tudo vai cooperar para o bem, eu sei que tudo vai chegar num ponto maravilhoso que é o bem. Mas a pergunta que talvez a gente tenha que fazer para o texto é, que bem é esse? Qual é esse bem? Não é por menos que a gente vê esse texto sendo traduzido na teologia da prosperidade como carro, casa, saúde, riquezas, marido,
esposa. A pergunta é: que bem é esse? E por que alguns colocam esse versículo no carro, na casa, em tantos lugares, e utilizam esse versículo para dizer: olha, eu tenho sido beneficiado por Deus. Meus irmãos, eu gostaria que hoje, diante da ceia, diante desse momento tão importante da vida da igreja, nós pudéssemos olhar com um pouco mais de sensibilidade. Não tenho intenção de esgotar o texto hoje, é uma introdução, mas eu tenho por mim que, se nós entendermos melhor o que é este bem, nós poderemos, de fato, participar da ceia com um espírito mais humilde, com um espírito mais alegre, contrito sim, mas com um espírito mais alegre. Porque esse texto, que é muito utilizado, ele precisa ser melhor compreendido. É preciso dizer que Paulo escreve essa carta não como se fosse um arrazoado teológico. Muitos dizem que é assim, por isso que essa carta foi escrita como se fosse um arrazoado teológico. Não, essa carta é missionária. O objetivo de Paulo é se apresentar aos romanos, um grupo que a maioria das pessoas que ali viviam ele não conhecia, e mostrar a sua intenção, o seu projeto. O seu projeto era ir para a Espanha, como nós já falamos aqui em outro momento. Ele gostaria de fazer de Roma uma espécie de ponto estratégico para depois ir até a Espanha. E, meus irmãos, ele escreve algumas coisas fundamentais para a teologia, tanto importante para nós hoje, mas só para demonstrar no que ele estava crendo, no que ele cria. Ele está demonstrando a sua fé, ele está mostrando qual é o princípio de fé. E ele falou sobre muitas coisas até esse capítulo. Ele falou sobre coisas interessantíssimas, sobre a posição do judeu, sobre a posição do gentio, a questão de Adão e Cristo. Ele fala de liberdade do pecado, liberdade da escravidão, a respeito da graça. Ele fala sobre uma lei que nos domina, mas que essa lei que nos domina agora está mais branda, enfraquecida, porque existe uma outra lei que agora nos domina. E que lei é essa? É a lei do Espírito. Capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, fomos extremamente beneficiados com a obra de remissão realizada por Cristo na cruz. Nós somos tão agraciados, meus irmãos, tão abençoados com essa obra, que hoje o que impera naqueles que creem é a lei do Espírito. É claro que ainda lutamos contra a carne, mas essa lei do Espírito é que nos coloca nessa posição de herdeiros, filhos de Deus. Mas, meus irmãos, Paulo faz questão de dizer que isso não nos livra das dificuldades, dos sofrimentos e das lutas deste mundo. Quem aqui não tem problemas, levanta a mão. Desculpa, não vou pedir para você levantar a mão. Mas eu posso dizer que se eu pedisse para alguém levantar a mão aqui, se tem um problema, uma luta, uma dificuldade, uma enfermidade, um parente que está desviado, uma luta no emprego, uma luta em casa, alguém que está enfrentando, com certeza a igreja toda levantaria a mão. E alguém certa vez perguntou para uma de nossas irmãs, dizendo o seguinte: se você é crente, por que essas coisas acontecem com você? Então, meus irmãos, deixa que a gente diga, crente bate o carro também. Roubam o carro dos crentes também. Crente enfrenta enfermidades também. Crente é mandado embora do emprego também. Crente enfrenta lutas de todos os jeitos também. E o que é importante é que Cristo não disse que isso seria diferente. Mas o que ele está dizendo aqui, agora, é que depois de entender a ação do Espírito Santo em nós podemos perceber que no meio das nossas lutas, no meio das nossas dificuldades, Deus tem sido presente com a lei do Espírito que tem nos sustentado. Porque nós somos fracos, como ele diz no verso de número 26. Nós somos fracos, semelhantemente o Espírito nos assiste em nossa fraqueza.
É um erro falar, meus irmãos, de que há uma força interior em nós que ajuda-nos a superar todos os problemas. Isso é papo de autoajuda. Nós acreditamos que em nós há fraqueza. Os crentes sabem disso, têm ciência disso. E Paulo fala isso porque ele tem certeza de que ele também é fraco. Muitos dizem que há uma força dentro de nós, uma energia que precisa ser ativada. Mas quantas vezes você e eu não fracassamos olhando para as metas que projetamos e não conseguimos alcançar? Quantas vezes prometemos para nós mesmos que iríamos mudar os hábitos e quando menos espera estamos nós de novo tomando refrigerante? Ou talvez comendo aquilo que a gente disse que não ia comer, não é verdade? Somos fracos. Quantas vezes a gente já não passou por isso? Ai daqueles que se acham fortes e não entendem que a soberba precede a ruína. Todos nós temos as nossas fraquezas. Nós estamos necessitados porque somos pó. Porque ainda estamos vivendo com esse corpo que sofre e que pena. Que passamos pelas dificuldades e os problemas. Mas, meus irmãos, como é bom um texto como esse que disse que o Espírito Santo nos assiste. Também, semelhantemente, o Espírito nos assiste. Deus não desiste de nós, apesar de nossas fraquezas. Deus não nos desampara e Ele cuida de nós na pessoa do Espírito Santo. Ele fala aos nossos corações e nos anima. Ele nos dá conforto, colo, nos assiste na nossa insignificância. E é interessante essa palavra aqui, assiste. No grego ela poderia ser traduzida como ele carrega o nosso peso. O Espírito Santo carrega o nosso peso. E é por isso que nós não desfalecemos. E é por isso que alguns crentes passam por tantas lutas, mas ainda continuam firmes, mesmo cambaleando aqui e acolá, mas não desistem. Porque o Espírito Santo nos assiste nas nossas dificuldades. Meus irmãos, o Espírito Santo não é uma energia, ele é uma pessoa. E temos um hino tão bonito que fala que ele segreda aos nossos corações. Fala-me cada dia, fala e me ajuda a enfrentar as minhas dificuldades e as minhas lutas. Porque muitas vezes nós não sabemos orar, como diz o texto bíblico. Não sabemos. Muitas vezes nós queremos dizer para Deus o que Ele deve fazer. Muitas vezes dizemos para Deus como Ele deve agir. Já temos a resposta. E esquecemos que o próprio Cristo disse, contudo não se faça a tua vontade, não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Nós muitas vezes não sabemos realmente orar. Geralmente não sabemos o que é melhor para nós. E talvez é por isso que recebemos tantos nãos. Tantos nãos. Nos nossos sofrimentos e nas nossas lutas, nós buscamos o Espírito, buscamos a orientação dele através das nossas orações, mas que bom que nas nossas orações o próprio Deus é que nos assiste. É o mesmo Espírito que intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis, como diz esse texto. Gemidos inexprimíveis demonstram profundo interesse em nos consolar, em nos restaurar. O Espírito Santo nos carrega e nos conforta no seu colo. Meus irmãos, é por isso que podemos dizer que todas as lutas, todos os problemas, todas as dificuldades, elas não estão distantes do olhar benigno do nosso Deus. E se está acontecendo algo que nos aflige, uma solidão, um sofrimento, uma enfermidade, qualquer dificuldade que nos assiste e que nos atinge, nós devemos olhar para esse texto. Isso tem um propósito. Tem um lugar. E meus irmãos, sabemos, e eu queria que nós entendêssemos esse termo no grego, porque ele está falando de algo exato, matemático. Significa que é coerente dizer que nós sabemos. Não é que nós projetamos, não é que nós deduzimos, não é que nós estamos imaginando o quê. É que nós sabemos, de fato, que tudo coopera
para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está ciente disso. É típico de Paulo. Paulo tem essa compreensão. Nós vimos já em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Eu sei em quem tenho crido. Nos momentos de lutas e de dificuldades, é importante que nós saibamos que nada disso está acontecendo sem o sentido, sem o significado e sem o propósito. O mundo, meus irmãos, está cheio de dificuldades, de lutas, e por vezes nós nos deparamos com os problemas que nos atingem. Paulo está mostrando que todos os fatos da vida são como instrumentos divinos para melhorarmos como crentes, para sermos mais santos e mais dependentes dele. E aí a gente pode lembrar de exemplos como de José, que diante de tantas lutas e diante de tantos nãos e diante de tantos sofrimentos, percebeu que aquilo foi fundamental para o desenvolvimento do povo de Deus. Nós podemos, meus irmãos, olhar para Paulo na carta aos Filipenses. Ele tinha testemunho e sabia disso. No capítulo 1 da carta aos Filipenses, nós ouvimos Paulo dizer algo muito interessante a respeito da sua cadeia. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais irmãos. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Não é por menos que com João não foi uma prisão, mas foi sumir com João e jogá-lo numa ilha. Porque os apóstolos em cadeias, martirizados, realmente se transformavam em combustível da fé daqueles que olhavam para o testemunho desses irmãos que passavam tudo, sofriam tudo para servir a Deus. Paulo está ciente de que todas as coisas têm um propósito, de que todas as coisas têm uma contribuição. Geralmente, as nossas lutas nos fazem aprender mais de Deus. Salmo 119, verso 71. Foi-me bom ter passado por aflições. Vendavais geralmente podem se transformar em bonança e podem nos levar para distante de alguns lugares, colocar em outros lugares, mas ali sermos bênçãos onde nós estamos. O que é importante aqui é que muitas vezes nós não podemos entender os porquês de Deus. Mas não importa muito, porque podemos entender que nosso Deus é Pai. E como um Pai soberano que controla o universo, Ele faz tudo de uma maneira que lhe agrada. Estamos estudando o livro de Thomas Watson. Quem está lendo está já sendo edificado bastante por esse trabalho do Thomas Watson, no século XVI. Ele diz, muitos podem agradecer e ficar felizes com Deus quando Ele dá alguma coisa, mas poucos são como os que agradecem quando Ele nos tira os filhos. Ou seja, muitos ficam felizes quando Deus dá, mas talvez muitos não entendam que quando Deus tira, Ele também deve ser louvado e adorado. Não é isso que disse Jó? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Geralmente, esses que entendem a ação soberana de Deus, de dar e de tirar, são os que amam a Deus. São os que têm um verdadeiro amor por Deus. Porque sabem que o que Deus faz é bom, é perfeito e é agradável. Meus irmãos, será que nós podemos dizer como Paulo nesta noite? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Eu não sei se você está enfrentando algum problema na sua vida, mas eu posso dizer que isso vai cooperar para o seu bem. Eu não sei se você está enfrentando algo muito grande, duro, pesado, chato, complicado, que te tira o sossego. Mas eu posso dizer que se você é um daqueles que amam a Deus, isso vai te beneficiar de alguma maneira. Por quê?
ele usa um termo muito interessante. Todas as coisas cooperam. Esse termo é geralmente usado para um contexto de ação medicinal ou de cura medicinal. É como se fosse um cuidado medicinal. Cooperam aqui no original é como se nós estivéssemos falando de alguma coisa que cura, que sara, que melhora. É como um remédio. E quando eu falei sobre esse texto, eu lembrei da minha infância. Minha mãe queria que eu engordasse, imagina só. E ela dava óleo de rícido de bacalhau. E pela ação de vocês deu para perceber que muitos não gostavam também. Mas ela dizia, tome, menino, que isso vai te deixar mais forte, você nem vai ficar gripado mais. Eu falava quase assim, deixa eu ficar gripado, mãe, que eu não quero mais isso. Mas o que nós podemos ver é que é assim que acontece com remédio. Ou com uma cirurgia. Ninguém gosta de passar por cirurgia ou tomar remédio. Mas ele é necessário. É assim que todos os eventos da nossa vida, todos eles, todas as coisas que acontecem na nossa vida, na vida do eleito de Deus, vai ter um fim determinado. O bem. O bem. Nada que aconteceu na sua vida que seja triste, infeliz ou até alguma coisa alegre, mas esse texto enfatiza coisas tristes. É isso que Paulo está dizendo. Se você observar, verso 18 são coisas tristes, verso 17 são coisas tristes, verso 25 são coisas tristes, 22 são coisas tristes, todos os versos, e depois os posteriores, quando ele diz assim, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada. Porque nem morte, nem vida, nem anjos, nem a perseguição, nem espada, nada poderá nos separar do amor de Cristo. O que Paulo está dizendo é que todas estas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É difícil algumas pessoas entenderem isso. Porque podem dizer, como que um Deus tão bom permite enfermidade? Como que um Deus tão bom permite tragédias? Como que um Deus tão bom pode fazer estas coisas? A resposta é porque Deus tem um olhar que você não tem. Deus consegue enxergar muito, mas muito, infinitamente mais longe do que você pode enxergar. Você consegue enxergar somente daqui a alguns anos, 30, 20, 60, 80. Você não consegue passar disso. Deus está na eternidade e Ele enxerga a eternidade. Por isso que estas coisas que acontecem no presente, elas funcionam como algo terapêutico e medicinal. Certa vez disseram que um pastor ouviu o seguinte de um jovem que ficou 2 anos internado com tuberculose. Pastor, eu quero um culto de gratidão na minha casa, por causa desses 2 anos. E o pastor disse, isso é muito lógico, vamos fazer sim. Afinal de contas, ter saído de lá vivo foi muito bom. Ele disse, não, pastor, eu não quero agradecer porque eu saí de lá, eu quero agradecer porque eu fui para lá. Porque depois destes 2 anos, eu me sinto um crente muito mais maduro. Eu nunca li a Bíblia como eu li, eu nunca orei como eu orei, e eu nunca cresci espiritualmente como eu cresci nesse período que eu fiquei ali. Então eu quero agradecer a Deus por ter me mandado para lá. Meus irmãos, é isso mesmo. Alguns crentes estão fracos, frios na fé, titubeantes. E talvez depois de alguns saculejos e de algumas orientações disciplinares de Deus, orientações amorosas de um pai que cuida dos seus filhos, eles possam ser muito mais animados, mais alegres, mais contentes, mais firmes, mais fervorosos. Deus sabe o que faz. Ele cuida de nós, pois Ele é um bom médico. E todas as coisas cooperam para o nosso bem. Para o nosso bem. Mas o que seria bem nesse texto é o que nós já falamos. Bom, meus irmãos, é tudo aquilo que nos faz crescer espiritualmente e nos faz melhorar espiritualmente. E esse é um dos grandes problemas de todos nós, porque nós achamos muitas vezes que tudo deve acontecer aqui. Mas as coisas têm que ser vistas
por um outro olhar, por um prisma diferente. E os versículos posteriores a gente não vai poder entrar devido ao tempo, vamos deixar para um próximo momento, mas ele continua na mesma toada. Verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, ou seja, Deus sabe quem são essas pessoas, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Qual é o grande bem que podemos receber quando nós enfrentamos os problemas das nossas vidas? É de podermos, meus irmãos, sermos mais parecidos com Cristo, de assumirmos uma imagem mais parecida com o próprio Cristo. Ele nos predestinou para ser conforme à imagem de Cristo. Este é o grande bem. E é por isso que o texto continua, porque segundo a sua vontade está estabelecido assim, o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se nós fôssemos fazer uma avaliação desse texto, de uma maneira mais concaternada, poderíamos fazer algumas perguntas para ele. Poderíamos perguntar algo mais ou menos assim: quem são os que, de fato, quem são aqueles que, quando as coisas de qualquer ordem acontecem, recebem bem? E a resposta seria: aqueles que amam a Deus. E se perguntássemos de novo, quem são aqueles que amam a Deus? A resposta seria: aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se nós invertermos a ordem, e essa é a ordem do texto original, se nós invertermos a ordem, nós vamos perceber o seguinte: Deus nos ama, Deus nos chama e Deus nos beneficia. Deus nos ama, Deus nos chama e Deus nos beneficia. Verso 30. E aos que predestinou, a esses também, o que está escrito? Chamou. E aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Meus irmãos, os que são chamados por Deus, o amam. Sabe o que isso significa? Que eu não amo a Deus primeiro. É Ele que me ama primeiro. E eu não vou poder gerar em alguma pessoa uma espécie de amor que ele possa nutrir por Deus. Eu não tenho poder para isso. Mas Deus faz isso. Deus, Ele muda a vida de uma pessoa e faz com que essa pessoa comece a amar. E como Ele faz isso? Quando Ele chama. Ele diz: João, você é meu. Mercedes, você é minha. Nadir, você é minha. Eduardo, você é meu. Vocês vêm para cá. Eu amo vocês. Eu vou cuidar de vocês. E alguém pode dizer: Senhor, o que é cuidar? Cuidar é deixar acontecer todas as coisas na nossa vida. Todas elas. Tudo que acontece na vida de um eleito tem um propósito, o bem do eleito. Deixá-lo mais pronto, mais amadurecido e mais próximo de Deus. Por isso que o bem aqui não pode ser comparado, meus irmãos, com coisas tão pequenas como bens materiais. Não pode ser comparado com coisas que são colocadas nesse mundo como bênçãos, que são bênçãos. Mas nesse texto, a bênção principal, a bênção fundamental é ser parecidos com Cristo. Essa é a maior de todas as bênçãos. Esta é a maior de todas elas. E aqui nós podemos entender que Paulo está tranquilo em dizer: sei que todas as coisas cooperam para um grande projeto e um grande plano daqueles que são chamados por Deus segundo o seu propósito. Meus irmãos, são esses os textos que falam sobre o chamado de Deus. 1 de Coríntios 1, 22, 2 de Timóteo 1, 9, Romanos 9, 11, Romanos 9, 23 a 26, 1 de Coríntios 7, de 18 e o verso 21, Tessalonicenses 2, 12, 1 de Timóteo 6, 12. O que Paulo está dizendo é que todos aqueles que confessam a Cristo Jesus só pode confessar
se Deus concretizar o propósito nele de ter um povo para si, um povo escolhido e um povo que o louvará eternamente. Meus irmãos, esse é o grande propósito de Deus para as nossas vidas. Esses que foram chamados segundo o propósito de Deus, o amam. E entende que tudo o que acontece na vida, seja bom ou seja ruim, serve para o louvor e para a glória do Senhor Deus e tem uma finalidade. O propósito maior é a glória de Deus através da vida dos eleitos, através da vida daqueles que são chamados segundo realmente o propósito do nosso Senhor. Por isso eu quero colocar uma ilustração que vi recentemente, encerrando assim essa parte. Dizem que alguém viu um menino que ganhou do seu pai um belo embrulho de presente. E enquanto ele caminhava da sala para o quarto com aquele embrulho, segurando com todo carinho aquele embrulho, alguém perguntou: menino, por que você está tão feliz? E você nem sabe o que tem dentro desse embrulho. E ele disse: quem me deu, me ama, é o meu pai. E se ele me deu, é bom. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei qual a luta que você está passando. Eu não sei qual o problema que você está passando. Mas você, sendo um eleito de Deus, chamado por Ele, sentindo esse chamado eficaz no seu coração, você vai entender que não é momento de questionar, de brigar, de ficar mal-humorado, de se esconder, mas é momento de olhar para Deus tão somente e confiar nele. Porque nós podemos dizer: eu sei em quem tenho crido e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. E se for enfermidade, tem um propósito na minha salvação. E se é problema econômico, tem um propósito na minha salvação. E se é qualquer ordem de lutas ou dificuldades que eu estou passando ou enfrentando, será bom para a minha vida espiritual, que é para a eternidade. E não somente para o tempo, mas para a própria eternidade. Cremos nisso? Confiamos nisso? Temos certeza disso? Nos preparemos então para a ceia. Que Deus nos abençoe.